Salve, salve a todos os resenheiros aí. Nós aqui mais uma vez para mais um vídeo. E dessa vez é para falar dos campeonatos continentais aqui da América do Sul, né, galera? Falar aí um pouco sobre essa primeira rodada que tivemos aí da fase de grupo, tanto da Copa Sul-Americana quanto da Copa Libertadores. Pegamos aí uma apanhada aí dos resultados de todos os times brasileiros aí. E é isso, vamos falar um pouquinho de cada um desses jogos aí, discutir esses resultados aí, quem começou bem, quem começou mal, e é isso. Então, sejam todos muito bem-vindos aí e bora para mais um vídeo. Salve, galera, é isso aí, bora lá, falar de Libertadores, de Sul-Americana, tem bastante jogos aí pra gente estar comentando ali os placares ali rapidinho, mas antes da gente prosseguir com o vídeo, já peço pra vocês aí, tá? Quem já faz parte aí da família Nossa Resenha, deixa aquele sua curtida no vídeo. Quem tá passando pelo vídeo agora, conhecendo o canal, já se inscreve, curte o vídeo, compartilha, comenta aí o que vocês acham aí da Libertadores, da Sul-Americana. E bora lá, vamos pra cima, galera. Vamos lá, John. É isso aí então, pessoal. Então, eu vou começar aqui passando os jogos. A gente vai deixar na tela aí para vocês acompanharem os outros placares também. A gente vai falar somente dos placares aí dos times brasileiros das duas competições, né, para o vídeo não ficar muito extenso, mas vamos deixar na tela enquanto a gente fala aí os resultados de toda a rodada que a gente teve nessa semana, tá? Então, começando pela Sul-Americana, né, aí tivemos jogos na terça, na quarta e na quinta-feira. Então, vamos deixar na tela para vocês aí passar os resultados dos times brasileiros. Então, começando aí com Barraca Central da Argentina 0, Vasco 0. Aí tivemos o Boston River da Venezuela 0, São Paulo 1. Interessante resultado aí para o São Paulo fora de casa. Aí tivemos Deportivo Cuenca do Equador 1-0 para cima do Santos. Aí tivemos aí o Montevideo City do Uruguai 1-0 para cima do Grêmio. E aí também tivemos o Puerto Cabello da Venezuela 2-1 para cima do Atlético Mineiro. Aí o resultado de empate entre Botafogo e Caracas também da Venezuela aí, Botafogo jogando em casa. E aí finalizando tivemos o Carabobo da Venezuela 1-0 para cima do Red Bull Bragantino. Esses aí foram os resultados então dos times brasileiros nessa primeira rodada de Sul-Americana. Então, a bola tá com você, Vitor. O primeiro resultado que você quiser comentar aí é com você. Então, vamos começar com o famoso "é impossível perder esse jogo, gente", do senhor Cuca, né? O que aconteceu, hein? Pois é. O que aconteceu? Eu acho que abriu a boca para falar isso cedo demais, hein, John? Santos aí perdendo pro Deportivo Cuenca na estreia da Sul-Americana. Cara, esses campeonatos aí como Sul-Americana, Libertadores, independente de você jogar em casa ou fora, se o rival você sabe que é mais fraco que você, cara, tem que ganhar, mano. Tem que ganhar, entendeu? Então eu acho que é um resultado que não vou dizer que o Santos tá fora porque é o primeiro jogo só, mas é um resultado que já complica o Santos, já complica, porque é um adversário que mesmo sem Neymar, mesmo sem Gabigol, é um adversário que você tem que ganhar, independente se é fora de casa. Mas não foi o que aconteceu, né? Cruzamento ali de escanteio, gol olímpico, porém muitos aí crucificando o Brasão, né? Considerando falha do Brasão. Mas você, como assistiu o jogo, você vai poder falar melhor aí pra gente, porque agora eu só quero tirar o sarro da estreia do Peixão. Não deu pra vocês, hein, sardinhas? Cara, isso daí vindo de um corintiano, pra mim é um elogio, porque um time que recentemente disputou Série B, aí mudou de presidência e continua nessa mesma desgraça, ou pior, cara, isso daí não faz nem cócega. Faz nem cócega. E eu falei aqui no canal, o Santos vai estrear durante a semana na Sul-Americana, e assim, tem tudo para sair na primeira fase, por mais que seja um grupo bem pífio, mas assim, mais pífio ainda é o Santos Futebol Clube. É um time que não ganha de ninguém. É um time que vai apanhar, vai correr sério risco de ser rebaixado no Brasileiro mais uma vez e só vai passar de passagem nessa Sul-Americana, né? Então,
A gente vê a seriedade com que o time leva a sério os jogos aí, pelo técnico ali, como viralizou nas redes sociais ali o Cuca na parada para hidratação, o cara falando que era impossível de perder o jogo. Concordo, mas assim, com esse time do Santos, cara, nada é impossível. Nada é impossível. Então, assim, não vou nem me prolongar muito, porque assim, sabe, cara, é chover no molhado, fica falando aqui das participações pífias, ridículas, horrorosas que o Santos vem fazendo ao longo dos últimos anos, né? Então, começou sim com uma derrota para um time pífio, que esse time aqui, se disputar o Campeonato Paulista, cara, briga para não cair. Mas foi lá e ganhou do Santos. Então, méritos aí pro poderosíssimo Deportivo Cuenca, que começou bem aí e já deixa o Santos na lanterna do grupo, né? Aí vamos ver agora no jogo que vai fazer semana que vem nos seus domínios aí na Vila Belmiro, com as estrelas aí do time, né? As estrelas que escolhem jogo e simulam muitas lesões aí, ao que tudo indica, né? Porque não é possível que os caras fiquem mais em departamento médico do que treinando ou jogando, né? Mas enfim, aí é assunto para semana que vem. Assunto encerrado aí do Santos. E aí já passando por um outro resultado que eu queria comentar, essa estreia com vitória do São Paulo, né? São Paulo que ganhou do Boston River aí por 1-0. Bom resultado para o São Paulo, que vai também aí ter um grupo tranquilo, acho que não vai ter dificuldades aí para passar para a próxima fase. E, cara, resultado bem interessante aí do São Paulo, né? Nessa estreia aí, jogando fora de casa e vencendo. Não, com certeza. Resultado importantíssimo aí, até mesmo por aquilo, né? Momento conturbado aí do início de trabalho de Roger Machado. Então, mais um resultado para dar um pouco mais de fôlego de vida para o treinador, um pouco mais de sossego. Então, para o São Paulo foi um resultado muito bom, muito interessante mesmo. Já estreia com vitória. É aquilo que eu falei agora contra o Santos, né? Você pega esses adversários inferiores, você tem que ganhar. E, cara, Libertadores Sul-Americana, no meu ponto de vista, tá? Eu acho que não é importante você jogar bonito. Eu acho importante você conseguir resultado. E contra esses times, principalmente, tanto em casa quanto fora de casa, você precisa vencer. Então o São Paulo estreou muito bem. São Paulo contra esse Boston River aí, time muito pequeno, muito fraco. E o São Paulo, cara, estreou muito bem. Muitos vão falar, mas foi só 1-0. Mas é aquilo que eu acabei de falar, cara. Sul-Americana e Libertadores, não importa de quanto seja, na minha opinião, tá? O importante é ganhar. O importante é ganhar. Desses times ridículos aí, você tem que ganhar. Tanto fora quanto em casa. Pô, ganhou de 1-0, de meio a 0 que seja fora de casa. Em casa você pode ter certeza que o São Paulo vai ganhar de uns 3-0 desse time aí, tranquilo. E em casa já ganha fazendo saldo de gols. Então o São Paulo foi muito bem aí na partida. Só detalhe que os jogos do Sul-Americano não acompanhei mais os resultados. Mas grande resultado para o time de São Paulo, que estreia muito bem na Sul-Americana. E acredito que vai dando um pouco mais de tranquilidade aí pro time, pro Roger Machado também, encontrando ali aos poucos um time ideal pro São Paulo e tentar exercer aí um bom trabalho à frente do comando do time do São Paulo, né? É isso aí, concordo. Bom resultado e é claro, nesses campeonatos continentais aí, o cara independente se tá jogando fora tem que pontuar, nem que seja com um empate para depois decidir em casa e passar para a próxima fase, né? Esse é um objetivo. Mas enfim, boa estreia do São Paulo aí. Cara, Vasco, empate em 0-0 com Barraca Central aí da Argentina. Os caras jogaram com um jogador a menos, aí mesmo assim o Vasco teve esse empate aí em 0-0. Aí o Montevideo City do Uruguai ganhou de 1-0 do Grêmio também. O Grêmio jogando fora de casa, então assim, por mais que seja também um time pequeno, acabou perdendo aí, mas acho que o Grêmio é que tá bem complicado, né, cara, essa temporada do Grêmio, esse começo de ano aí também, mas acho que ainda dá para buscar uma classificação aí. Atlético Mineiro também perdendo fora de casa, resultado complicado também. Acho que assim, né, cara, um resultado complicado também foi o do Botafogo, que em casa empatou com o Caracas da Venezuela aí também, jogo que deveria ter ganho, mas enfim, o Botafogo acho que também vai focar suas atenções mais pro Campeonato Brasileiro, né? E o
Red Bull Bragantino, que perdeu aí também fora de casa pro Carabobo da Venezuela aí também. Cara, assim, é complicado falar, né? Porque a Copa Sul-Americana aí, ela é tão feia, essa fase de grupo é tão feia quanto um acidente de moto contra um ônibus, né? Então é bem complicado. Mas enfim, acho que ainda há tempo para todos os times brasileiros aí buscar a classificação e vamos ver como é que esses times vão jogar dentro de casa, né? Porque não é possível que aí também seja uma zica tão grande que times como o Vasco, o Grêmio, o Atlético Mineiro, o próprio Santos não consigam ganhar desses times pífios aí jogando dentro de casa, né? Mas enfim, Só, é difícil falar também, né? Porque a gente não sabe qual é a atenção que esses times vão estar aí só dando para essa competição. um pouco mais sobre a Sul-Americana. A gente vê aqui o nome dos times, pelo nome, a gente já pode imaginar que é um nível muito inferior dos times brasileiros que estão lá. Sim, O próprio São Paulo, tricampeão de Libertadores. Santos, tricampeão de Libertadores. Grêmio, tricampeão de Libertadores. Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro. Se eu não me engano, o único que não é campeão ainda da Libertadores aí eu acho que é o Red Bull Bragantino, né? Então, cara, você vê um nível de competição como essa da é o Red Sul-Americana, Bull. você vê os adversários. Na Libertadores já tem muito adversário feio, muito adversário fraco. O nível na Sul-Americana ele consegue ser mais abaixo ainda. Então você vê o nível dos times brasileiros que estão disputando, cara, é pra gente cravar que um time brasileiro seja campeão. Mas ultimamente, na prática, a gente não tá vendo isso na Sul-Americana, cara. Na minha opinião, aí, times fora esses do Brasil, que a gente sabe aí, a grandeza que tem, a tradição que tem, cara, pelo que eu vi aqui, é River Plate e Racing, cara. Os mais conhecidos aí e de mais peso, né, na sua história. Então, cara, a gente poderia já cravar que um time brasileiro, no mínimo, chega a uma final. Eu queria cravar aqui que um brasileiro seria campeão, mas não tem como, não tem como. Futebol sul-americano ele é muito abaixo das expectativas e sempre um desses times feios aí, inferiores, acabam surpreendendo aí e acabam levando a melhor e até sendo campeões, né? Então já faz tempo, se eu não me engano, também que o time Exato. brasileiro conquista uma sul-americana. Então não era para ser assim. Não era para ser assim. O tanto de time brasileiro que tem nessa Sul-Americana, que podia estar na Libertadores, então a gente podia cravar aí que um time brasileiro aí, no mínimo, estaria na final. A gente podia já cravar aí, pô, um time brasileiro campeão. Mas, infelizmente, por enquanto, agora não dá para cravar isso. Né? Cara, é complicado mesmo. E a gente vê, na temporada passada, o Atlético Mineiro aí foi pra final contra o Lanús da Argentina, que não é um time tão pequeno assim, tão desconhecido, é um time mais, como é que se diz? Mais tradicional na América do Sul, né? O Lanús, bem conhecido, ganhou do Fluminense na final do ano passado. Aí, recentemente também tivemos o Fortaleza do Vojvoda, também que chegou na final e perdeu. Então, assim, por mais que seja um campeonato com nível bem abaixo, cara, os times brasileiros não chegam. Então, assim, é complicado falar e chega a ser até vergonhoso, porque a gente sabe que o orçamento dos times aqui da América do Sul, os times brasileiros ainda são os que têm um orçamento maior, cara. Então, deveria fazer valer isso daí e levantar uma taça, mas é coisa que não acontece, né? Então, infelizmente, é isso. Parece que só vai para falar que participou mesmo. O Rogério Ceni no comando perdeu aí se não me engano, foi pro Sim, Independente Del também. Valle. Então, Exato. era pra gente ver aí, igual na Libertadores, os times brasileiros aí, principalmente Palmeiras e Flamengo, cara, praticamente todo ano aí chega, praticamente todo ano ganha. Então era pra gente ver essa mesma coisa na Sul-Americana. Os times brasileiros dominando aí a Sul-Americana. Mas a gente acaba não vendo isso direto na final. Chegam na final, mas na hora de, né, conquistar o título, levantar a taça, acabam deixando a desejar. Mas bola que segue, cara. É isso aí. Eu vou passar para vocês aí os resultados dos times brasileiros na Libertadores, né? Então vamos lá. Vou deixar na tela aí também todos os resultados aí da rodada, mas vamos falar aí somente dos resultados dos brasileiros aí e comentar alguns jogos. Então, o La Guarita da Venezuela e o Fluminense empataram em 0-0.
Aí tivemos a vitória do Cruzeiro fora de casa contra o Barcelona do Equador. Então, Cruzeiro 1-0 fora de casa. E aí tivemos a vitória do Mirassol, 1-0 para cima do Lanús da Argentina. Como a gente tinha falado aí, Lanús, o atual campeão da Sul-Americana, para cima do Galo aí, estreando com derrota para cima do Mirassol, né? Então, esse foi o resultado do jogo aí do Mirassol, que já vinha também de muitos resultados negativos e conseguindo se recuperar na temporada, né? Aí o Cusco do Peru recebeu o Flamengo aí, atual campeão, perdeu por 2-0, então o Flamengo começando com o pé direito aí, vitória de 2-0 para cima do Cusco do Peru, e aí o empate entre o Júnior Barranquilla da Colômbia e o Palmeiras em 1-1. Então, Palmeiras aí também, atual vice-campeão, estreando com um empate fora de casa. E o Corinthians, né? Do dinizismo aí, estreando com vitória aí, 2-0 para cima do Platense da Argentina aí. Diniz que estava pressionado aí, já começando o seu trabalho no Corinthians aí numa semana bem turbulenta, mas conseguiu reverter isso daí, estreou na Libertadores com o Corinthians, né? E estreou bem. E o Diniz, né, que fica aí já o registro aí, Diniz que em todas as suas estreias de Libertadores aí venceu, né? Então, independente do time, independente se era dentro ou fora de casa, dinizismo aí venceu e manteve seu tabu com o Corinthians, né? Então, esses são os resultados aí dos times brasileiros nessa rodada aí. E aí agora a gente vai comentar sobre algum desses jogos aí. Bola tá com você, Vitor, pode falar. Vamos falar com o maior de todos, né? Vamos começar com o Coringão. Chega de vexame na Libertadores, cara. Já não basta o ano passado e os anos anteriores. Chega de vexame. Até que enfim uma estreia com vitória, hein? Pelo amor, hein? Calma. Cara, isso aí é pra lavar a alma, essa vitória aí. E ó, já começo dizendo, nada melhor que um apavoro da torcida nos jogadores. Aí como um apavoro não resolve? Um acelero resolveu tudo. Eu acho, já sou a favor deles acelerarem de novo nesse sábado pro clássico de domingo, já contra o Palmeiras. Mas enfim, grande estreia assim do Diniz. Pelo tempo ali ele não conseguiu fazer grandes mudanças, mas fez poucas mudanças. Uma delas ali a gente vê que foi a promover a estreia do Kaique como titular ali já no time. E o garoto foi bem, cara. Foi bem, tanto que fez aí o gol que abriu o placar. O garoto foi bem frio ali, dando aquele totozinho ali por cima do goleiro, num belo passe do Garro, que também parece que desencantou, né? Jogou um bom futebol. Nada do que a gente sabe que ele é capaz. Ele pode mais do que aquilo. Então o Corinthians, para mim, no primeiro tempo foi muito abaixo e no segundo tempo deu uma melhorada. Tanto que os gols aí da vitória do Corinthians foram todos no segundo tempo. O Diniz deu uma segurada, demorou ali para mexer, foi mexer ali já perto do fim do jogo. Fez ali as suas substituições ali. Mas uma excelente vitória, cara. Um excelente resultado já na estreia da Libertadores pro Corinthians. Então acredito que é uma vitória para acalmar os ânimos do elenco, de tudo que vinha acontecendo. Cara, 9 jogos já sem vitória, muito tempo. Então quando um time dessa grandeza, dessa magnitude aí, fica esse tempo sem vitórias, a pressão aumenta, a torcida vai cobrar sim, e a gente sabe como que são as torcidas desses clubes. Então eles já cobram mais a paciência, já estava todo mundo sem paciência com os jogadores. Então foram lá na porta do CT, pararam os jogadores nos seus carros, cobraram, conversaram. E na verdade não foi conversa, para mim aquilo foi mais um apavoro, né? Foi bem um acelero. Então assim, acredito que ajudou, acredito que resolveu. Criaram uma vergonha na cara, jogaram futebol, porque é inadmissível um time que ganha 2 títulos que ganhou ano passado, venha de um título no mês de fevereiro, desaprende a jogar assim do nada, da noite pro dia. Então o Corinthians estreia muito bem na Libertadores, é o líder do seu grupo, já que o Peñarol empatou com o Santa Fé lá na Colômbia. Então o Corinthians ele já fica primeiro. E já vale ressaltar que só depende do Corinthians, cara, para manter essa liderança no grupo. Até mesmo porque os 2 próximos jogos do Corinthians na Libertadores são dentro de casa.
Então vai estar estádio lotado, a torcida vai apoiar, a torcida vai inflamar, apoiar os jogadores. E, cara, depois dessa vitória, é claro que a gente como torcedor, a gente fica confiante pro Corinthians nos 2 próximos jogos conseguir, quem sabe, uma vitória. E se ganha, o Corinthians já vai para 9 pontos aí no seu grupo. Então já coloca praticamente um pé já nas oitavas de final. Claro que é cedo pra gente falar, foi só o primeiro jogo. A gente tem que manter mais o pé no chão. Mas o Corinthians tem de tudo para se classificar. Tem de tudo para se classificar sim, cara. Ainda mais por causa disso que eu tô falando. Faz 2 jogos aí em casa agora. Então o Corinthians ele tem que focar em ganhar esses 2 jogos aí, John. Então para mim foi uma estreia muito boa. Nada muito convincente ainda. O Diniz ele tem muito que mostrar. Esses jogadores também, a gente já sabe o potencial que eles têm. E que eles podem render muito mais do que eles vieram rendendo nesses últimos 9 jogos sem vencer. E é isso. A gente espera que agora essa vitória volte a dar confiança para os atletas, dê muito mais confiança para o Diniz trabalhar. Então, é isso. Na minha parte, referente ao Corinthians, é isso. É uma estreia muito boa, fora de casa. E agora já é virar a chavinha e pensar e focar aí no clássico contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. É isso aí. Eu acho que assim, cara, com o Diniz pode ser que a gente veja aí o Garro fazendo bons jogos. Né? Acho que o Diniz pode fazer com que o Garro volte aos seus bons momentos aí e acrescentar bastante para esse time do Corinthians. E como você já falou aí do derby do próximo domingo aí, vamos entrar então no Palmeiras, né? Palmeiras que é o atual vice-campeão aí. Palmeiras que vem de temporadas seguidas aí fazendo a melhor campanha no geral. Dessa vez aí empatou em 1-1 aí com o Júnior Barranquilla da Colômbia. Então já não vai mais ter aquele 100% que vinha fazendo na fase de grupos aí dos anos anteriores, mas acho que esse escorregão do Palmeiras aí na estreia, por mais que seja fora de casa, mas a gente sabe o poder e a força do Palmeiras na Libertadores, né? Então, por isso que eu falo que é um escorregão, porque por mais que seja fora de casa, o Palmeiras é um time que vem e ganha dentro e fora de casa, né? Não tem essa conversa com o Palmeiras em Libertadores, não. Mas acho que, independente dessa escorregada, não vai comprometer em nada a classificação do Palmeiras para a próxima fase. E o Palmeiras, como eu já disse aqui em alguns outros vídeos do canal aí, é um time que eu vejo disputando novamente a final nessa temporada aqui. Então, nada que vá mudar esse caminho do Palmeiras aí até o degrau mais alto da competição aí. Dito isso, torça para eles não nos pegarem antes. Que a gente já viu o que aconteceu aí na Copa do Brasil ano passado e vai se repetir esse ano de novo, viu? Vai se repetir esse ano de novo. E dessa vez o Corinthians bota para fora. Se pegar a gente aí nesse mata-mata aí, a gente vai descontar 99 e 2000 esse ano. Escuta o que eu tô te falando. Escuta o que eu tô te falando. Dinizismo já me deixou muito confiante, hein? Escuta o que eu tô falando. É Nossa bom que esse vídeo vai estar gravado. É bom que esse vídeo vai estar gravado, porque o maior eu acho, eu tenho quase certeza vai pegar o Palmeiras e vai tirar fora. Escuta o que eu tô te falando. Depois eu não quero chororô nem desculpinha aqui não, hein? Eu tenho quase certeza que esse vídeo e essas declarações aí vão envelhecer mal. Eu tenho quase certeza. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar que lá na frente a gente fala. Me cobre que eu vou voltar aqui com o prazer. Cobre mesmo, pessoal. Cobre mesmo. Mas é isso, cara. Aí um outro resultado também aí, com polêmica, né? Cara, falar de arbitragem na América do Sul é complicado, né? Mas o Flamengo ganhou de 2-0 aí na estreia também, jogando fora de casa aí. Então o Flamengo, atual campeão, vai competir para defender o seu título. Ganhou bem, ganhou de um time fraco, claro, mas ganhou fora de casa, então já somando pontos aí para buscar a classificação para a próxima fase e faz uma boa estreia também o atual campeão. Então, cara, é aquilo que eu falei. Referente aí os jogos de Sul-Americana e Libertadores. É a minha famosa opinião. Não vale a pena jogar bonito, cara. Porque às vezes você joga bonito e não ganha, o resultado não vem. Então Libertadores e Sul-Americana, o importante é ganhar, cara. O importante é ganhar principalmente desses adversários aí. E o Flamengo fez valer o seu favoritismo.
pegou esse time do Cusco aí fora de casa, ganhou bem também, estreou bem, até mesmo porque é o atual campeão, vai vir forte para defender o seu título. Cara, é aquilo, John, esses times aí tem que ganhar dentro e fora. E dentro de casa tem que ganhar fazendo salto de gols. Eu sempre vou falar isso aqui, cara. Sempre vou deixar muito bem claro isso aqui. Tanto o Flamengo, que estreou muito bem, o Palmeiras não estreou tão bem assim, tem um empate fora de casa, querendo ou não, só um ponto. Mas, cara, você pega o grupo do Palmeiras aí, já vou deixar bem claro também, independente das brincadeiras, passou em primeiro. Esse grupo do Palmeiras passou em primeiro. E também acho, cara, que é capaz de passar em primeiro. Também acho. E sem perder. Por mais que, né, empatou na estreia, mas eu acho que o Palmeiras passa em primeiro nesse grupo deles aí e sem perder. Só se o já tiver classificado. E aí tinha algum desses jogos aí. Exato, eu acho muito difícil. O Palmeiras, ele, ao longo dos últimos anos, ele mostra assim, porque ele está sempre na competição e é sempre dependendo do adversário que enfrentando. As campanhas do Palmeiras aí já mostram o porquê que o Palmeiras é sempre cotado para ser campeão. E uma surpresa aí também foi a vitória do Mirassol, né? Mirassol que vinha de vários resultados negativos aí também, já eram 6 jogos sem vencer. E aí, fazendo a sua estreia na Libertadores, primeira vez que vai disputar um torneio internacional e vence dentro dos seus domínios aí. Então, Mirassol ganhando do atual campeão da Sul-Americana, né, o Lanús, que ganhou do Galo na última temporada e a final da Sul-Americana. Mirassol aí, cara, surpreendeu. Não achava que fosse ganhar, ainda mais pela fase que vem passando aí, mas um excelente resultado. E quem sabe, né, esses 3 pontos aí não contam para uma futura classificação do time do interior de São Paulo. É um bom resultado, excelente resultado. Primeira participação em Libertadores, primeiro jogo, grande vitória. Como você mesmo deixou claro aí, em cima do atual campeão da Sul-Americana. O Lanús, cara, não é um time excepcional, mas é um time vice-campeão de Libertadores, é um time bicampeão de Sul-Americana, então é um time chatinho sim, cara. Então o Mirassol conseguiu um grande resultado, já vem de uma fase no Campeonato Brasileiro, e às vezes pode ser que nem consigam a classificação na Libertadores, na possível oitavas de final, mas, cara, é um resultado que às vezes pode até já mudar a chavinha e voltar a dar confiança pro elenco no Campeonato Brasileiro para sair da situação que tá, né? Então é um resultado que pro Mirassol valeu muito a pena e pode ajudar muito o clube, a virar essa chavinha aí e sair da situação que tá, que é uma situação delicada, a atual lanterna do Campeonato Brasileiro. Então é um resultado que dá muita confiança aí pro time do Mirassol, mano. Então eu acho que foi uma vitória muito importante. Diferente dos times brasileiros que estrearam muito mal na Sul-Americana, exceto São Paulo, na Libertadores eu acredito que os times brasileiros estrearam muito bem, cara. Sim, com certeza, resultado normal. E o Cruzeiro, né, que venceu o Barcelona do Equador aí. O resultado também é bem interessante esse do Cruzeiro aí, que com certeza também vai brigar para passar em primeiro no seu grupo aí. Acho que estará, sim, nas oitavas de final. E já estreia com um excelente resultado. Então, bom resultado para o Cruzeiro aí também, que jogando com um time que a gente já é conhecido aí de várias e várias Libertadores, aí esse Barcelona. O Cruzeiro ganhou bem. E é isso, né, cara? Então, um resultado interessante aí para o time de Minas. Vamos ver como é que vai ser aí o restante da competição para todos os times, né? Tanto Sul-Americano quanto Libertadores aí. Quem é que vai conseguir aí alcançar os degraus mais altos da competição aí? Sim. Então, referente ao Cruzeiro, diferente aí do Corinthians e do próprio Flamengo, o Cruzeiro pegou um adversário um pouquinho mais complicadinho. A gente vê que esse Barcelona do Equador é um time chatinho, cara. Time chatinho, inclusive eliminou o Corinthians na pré-Libertadores do ano passado. Então, é um grande resultado pro Cruzeiro também. Estrear contra o Barcelona do Equador fora de casa e ganhar de 1-0, então foi um excelente resultado aí pro Cruzeiro também. Então é aquilo que eu volto a falar, os times brasileiros na Libertadores estrearam, tiveram suas estreias muito bem. Tudo bem que o Fluminense aí, pegando esse Laguaira aí fora de casa, poderia ter ganhado, né? Mas
um empate, um ponto, Bom, não é de, então é isso. Então, para quem ficou se reclamar conosco tanto até assim, agora, até mais porque novamente, foi fora de vamos casa. pedir aí o seu like. Deixa o seu like aí, pessoal. Isso daí é primordial pra gente, ajuda demais o canal. Faz com que mais pessoas vejam nossos vídeos aí, mais pessoas saibam, conheçam o nosso trabalho que começou há pouco tempo. Então, deixe seu like, se inscreva também, isso daí é muito importante. E ficamos por aqui. E viremos, com certeza, com mais vídeos aí no canal. Então é isso. Fica o meu abraço aqui a todos vocês aí, meu muito obrigado também. E até o próximo vídeo. É isso aí, galera. Um abraço a todos aí. Muito obrigado mesmo pela participação de todos aí. Quem nos acompanhou, Valeu, pessoal. valeu Até mesmo. o próximo. Um grande abraço. A gente volta aí com mais Libertadores e mais Sul-Americana aí na próxima semana. Um abraço, galera.